Fala, parceria! Professor Vareta na área, canal Geo Raiz, Geografia com lousa e giz. E hoje vamos falar dos 20 anos do atentado de 11 de setembro. Rapaz, eu não me esqueço esse dia até hoje. Esse atentado mudou a geopolítica mundial, ele vai completar 20 anos, então tem uma grande chance dele estar na sua prova lá em novembro, dezembro. Então, solta a vinheta para a gente falar dele daqui a pouquinho. Vamos que vamos, porque hoje a aula é atualidades. Nossa, faz 20 anos. Sim, mas eu vou vir desde o que aconteceu antes até o que está acontecendo agora nessa aula de geopolítica e atualidades para você. Então faz aquele favor para mim, ó, se inscreve no canal, tô ligado, você não está inscrito. Pega na sineta lá, tem um sininho, e quando você clica nele você recebe notificação quando os vídeos saem. Os vídeos saem sempre às segundas e às quintas. Deixa você curtir e bora pro conteúdo. Para falar do atentado do 11 de setembro, não dá para eu começar do dia 11 de setembro. Você tem que entender o motivo, por que alguém quis fazer um atentado aos Estados Unidos. Então vamos retomar aqui. A relação Estados Unidos e Islã, ela vai começar a se deteriorar, principalmente a partir da Revolução Islâmica. Você que já estudou Oriente Médio, você que curte geopolítica, tá ligado que eu tô falando. O Shah Reza Pahlavi é retirado do poder por uma Revolução Islâmica que traz o Ayatollah Khomeini e tira e começa um processo de anti-americanismo, anti-ocidente no Irã, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A partir daqui, a relação Islã-Estados Unidos fica muito conturbada. Continuando esse meu conjunto de antecedentes, eu quero falar da Guerra do Afeganistão, mas não se eu falar aqui de 2001, não, lá de 1973. Estamos falando do período de Guerra Fria. Os soviéticos vão tentar invadir o Afeganistão. Tem gente que fala assim, ó, o Afeganistão em 73 foi o Vietnã dos soviéticos, porque os soviéticos levaram pau ali. O filme Rambo 3, ele tá lá no Afeganistão, ajudando, lutando contra os soviéticos. Mas havia um grupo chamado de Mujahideen, que vai receber apoio americano para lutar contra os soviéticos. Ouve aqui. Dentro desse grupo, havia um cara que foi treinado pelos americanos para combater os soviéticos. O nome dele é Osama Bin Laden, certo? Que junto com um outro Mujahideen, que vão brigar e vão formar, vai ter uma cisão entre eles e o Bin Laden depois vai formar a tal da Al-Qaeda. Então, aqui você tem o Bin Laden recebendo treinamento americano. Então, olha que loucura, Guerra Fria, vamos armar uma galera para lutar contra os soviéticos, acabamos armando quem fez o maior atentado contra os Estados Unidos. Só que ele era meio pró-americano, foi treinado, ganhou armamento, você tá ligado, pá. Só que os Estados Unidos voltam a fazer vários ataques contra o mundo islâmico. E um muito marcante é a Guerra do Golfo de 91, onde os Estados Unidos, com o apoio da ONU, invade o Iraque. Esse momento há uma virada do pensamento do Osama Bin Laden e do seu grupo radical islâmico, que ele cria a Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, tanto faz a pronúncia. E esse grupo, a partir de então, vai começar a fazer diversos atentados terroristas. Esse não foi o primeiro. Em embaixadas e tal. E vai começar a se organizar como um grupo terrorista extremamente importante. Então aqui você conseguiu entender da onde vem a relação ruim Estados Unidos e Islã, aonde o Bin Laden aparece a primeira vez e quando o Bin Laden vira contra os Estados Unidos. Pegou até aqui? Então vamos dar um salto para 2001, 11 de setembro. Cara, eu lembro de onde eu estava. Eu estava voltando do ortodontista e indo para a universidade porque eu fazia parte do comando de greve que coordenava a ocupação do bandejão. Eu coordenava a alimentação de 400 pessoas naquela época. Que doideira, eu tinha 19 anos. Para 20, sei lá, 19, já tinha 20. Então vamos lá. Esse atentado do 11 de setembro, ele vai ocorrer da seguinte forma. 4 aviões foram sequestrados e foram escolhidos alguns alvos. O primeiro alvo foi uma das torres do World Trade Center, prédio famoso do mercado financeiro em Nova York. Quando o primeiro atinge, cara, as TVs do mundo inteiro começam a transmitir. Imagina um avião enorme, um Boeing gigante, bateu numa das torres, pegando fogo, aquele desastre. E com todas as televisões do mundo transmitindo ao vivo, vem o segundo avião e... Cara, foi transmitido ao vivo.
Quando a gente fala de terrorismo, pessoal, terrorismo não se mede por número de mortos. Terrorismo se mede por geração de medo, por gerar medo. E você fazer passar ao vivo um atentado é gerar medo ao mundo, certo? Eu vou deixar um card aqui, ó, de um vídeo que eu fiz sobre geopolítica do terrorismo no ano passado, que ele é bem legal e ele vai te ajudar muito a entender esse daqui, certo? Vamos lá. Cara, passou ao vivo, eu arrepio. Não sei se dá pra ver aqui, mas eu arrepio de lembrar. Cara, esses dois aviões acertaram o World Trade Center. Um avião acertou o Pentágono, que é a inteligência militar americana, representa o militarismo americano. E um avião foi derrubado em Seattle. A história diz que a tripulação saiu no braço dos terroristas, e nisso o avião caiu, mas ele ia ou para a Casa Branca ou para o Capitólio. Era ali o que se estimava. E aí eu quero que você venha no beat do Para e Pensa. Vem no beat do Para e Pensa. Tá pensando, vai? Por que são esses alvos, mano? Por que esses alvos? No que os Estados Unidos se orgulha? Ele se orgulha de ser a maior economia, de ser a maior potência militar e ser o grande país democrata, uma potência política no mundo. World Trade Center, centro financeiro. Não atacamos só o prédio, atacamos simbolicamente a economia americana. Não atacamos só o Pentágono, atacamos a força militar americana. E atacaríamos a questão política americana. Então os alvos não eram aleatórios, os alvos eram escolhidos porque eles eram alvos simbólicos, cara. Bom, esse atentado, se eu não me engano, ele deixa 2.977 mortos no dia. É um baque. E a partir de então, o terrorismo torna-se a principal pauta geopolítica do mundo. Vamos lembrar que em 91 você também tinha tido o final da União Soviética, você já não tinha mais Guerra Fria e o terrorismo surge como pauta. E você vai ter altos terroristas no mundo todo e vários países também europeus criando uma política antiterrorismo. Então o terrorismo na geopolítica entrando em pauta muito forte. Como eu falei, o videozinho que eu deixei lá no card anterior. Qual foi a resposta americana a isso? Cara, a resposta americana foi imediata. Os Estados Unidos, governado pelo Bush filho, ele vai fazer uma política que foi conhecida como Doutrina Bush. O que foi essa Doutrina Bush? Eu gostaria de colocar 3 pontos importantes nela. Primeiro, o unilateralismo. O que é isso, Vareta? Os Estados Unidos vai tomar decisões unilaterais. Normalmente, quando você vai fazer uma intervenção militar, você leva isso para a ONU e o Conselho de Segurança da ONU, com seus 15 membros, vai fazer essa decisão. Vai votar se faz ou não faz, se está certo ou se não está. Os Estados Unidos falam, chega, vou tomar as decisões de forma unilateral. Então você vai ter uma política mais unilateralista a partir daí. Segundo conceito, maluco esse conceito, chamado guerra preventiva. Olha isso, presta atenção. Os Estados Unidos se dá o direito de atacar qualquer país que ele acha que possa atacá-lo. É meio vago isso, não é? Eu tenho o direito de atacar qualquer pessoa que eu acho que possa me atacar? Cara, isso te dá desculpa para atacar quem você quiser. Eu sempre brinco com meus alunos em aula e falo, mano, é você chegar na balada e dar um socão na boca de alguém, falar, vai se aquele cara quer brigar comigo na hora de ir embora, já quebrei ele antes. Os Estados Unidos ele vai começar a fazer isso. Qualquer coisa que ele ache que seja possível alguém atacá-lo, ele vai atacar antes. E isso abre um precedente para que ele faça qualquer coisa. E ele vai criar um grupo de países chamados de Eixo do Mal. Cara, aqui esse Eixo do Mal serve para você colocar qualquer país que os Estados Unidos fosse contra. Quem era a base do Eixo do Mal? Irã, Iraque, Afeganistão. O Afeganistão vai ser o país colocado que dava suporte e abrigava terroristas da Al-Qaeda. Mas ele vai colocar Coreia do Norte e até Cuba entrou aí, velho. Então ele jogou todo mundo que não gostava nesse balaio de Eixo do Mal, países que poderiam atacar os Estados Unidos. Se pode atacar os Estados Unidos, eu posso atacá-lo preventivamente. E esse Eixo do Mal vai ser a base da geopolítica americana de intervenções a partir daí. Eu gosto de fazer uma reflexão que é bem importante. Entre 1947 e 1991, a Guerra Fria, a luta contra os soviéticos, a luta contra o comunismo, justificava o injustificável na política externa americana. Por que a gente foi fazer uma guerra lá no Vietnã? Para combater o comunismo.
certo? Por causa da Guerra Fria. Então isso justificava vários atos americanos, que sem a Guerra Fria você não tinha como justificar mais. O terrorismo vai ser a nova Guerra Fria, eu não sei se esse é o melhor termo, mas ele vai ser usado como a Guerra Fria para justificar gastos militares, para justificar intervenções. Tudo que os Estados Unidos fizer e for difícil de você aceitar, ele vai justificar isso como terrorismo. Agora, muita atenção. Até 2001, a gente tinha que os conflitos eram entre nações e nações possuem território. Agora, a luta contra o terrorismo não é uma nação, o terrorismo não é um território, o terrorismo pode estar em qualquer lugar. Por isso que a geopolítica muda completamente. Pega essa ideia, o terrorismo é lutar contra um grupo que pode estar em qualquer lugar, não tem territorialidade, coisa que a geografia adora. E isso modifica completamente a organização. Então eu posso atacar um país, como vai ser a invasão ao Afeganistão, porque eles abrigam terroristas. Mas você sabe se o governo estava afim ou não de abrigar os terroristas? Os caras estavam escondidos ou não? Mas isso dava aos Estados Unidos o direito de invadir. Vamos lá. Quais foram as invasões que os Estados Unidos fez a partir daí? A primeira e mais importante é do Afeganistão. O Afeganistão tinha um governo chamado Talibã. O Talibã é um grupo radical islâmico que, segundo os americanos, dava suporte ao grupo do Osama Bin Laden, ao grupo Al-Qaeda. Então, em 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão, tira o Talibã do poder, coloca um outro grupo no poder e desde então a situação no Afeganistão é muito tensa. Até a guerra da Síria estourar aquela crise dos refugiados, o país do mundo que tinha o maior número de refugiados era o Afeganistão. Ele só foi ser ultrapassado pela Síria em 2015 ou 2016, certo? Ele ainda é o segundo país com o maior número de refugiados. Esse conflito existe, só que, pega isso, o Trump, no final do seu governo, ele fez um acordo com o Talibã e com o governo afegão de retirada das tropas americanas, que era para acontecer em maio de 2021. Só que pega esse imbróglio. O governo afegão, ele não tem dinheiro e potência militar para aguentar o Talibã. Se os americanos tirarem as suas tropas de lá, existe uma grande chance de esse grupo Talibã, que já domina uma parte do território afegão, derrubar o governo, dar um golpe e tomar o poder novamente. Agora é o seguinte, se os Estados Unidos ficar, ele descumpriu o acordo e dá ao direito o Talibã de descumprir o cessar-fogo. Se ele sair, ele abre uma brecha para que o Talibã possa tomar o poder. E esse imbróglio só foi resolvido agora. Eu estou gravando esse vídeo aqui em abril, foi resolvido no finalzinho de março, quando houve uma reunião onde estavam os russos, estavam alguns países europeus e os Estados Unidos. Foi decidido a manutenção das tropas americanas. Vai ter tropas alemãs que vão continuar lá até pelo menos 31 de dezembro, na verdade 31 de janeiro de 2022. Então foi estendido o período das tropas estrangeiras no Afeganistão para garantir que você não tenha que esse grupo extremista islâmico, o Talibã, volte ao poder. Maluco isso. Vamos para o Iraque, a segunda intervenção. Aqui entra muito a ideia da guerra preventiva. Os Estados Unidos vai alegar que o Iraque tem arma de destruição em massa. Ele não conseguiu provar isso para ninguém. Ele levou isso para a ONU, houve uma votação na ONU, no Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança vetou. Falou, não, você não tem provas para invadir o Iraque. O que os Estados Unidos fez? Unilateralismo. Vou invadir. Invadiu o Iraque, derrubou o governo Saddam Hussein, ficou ali ainda existem alguns militares lá nos Estados, na região, mas já houve uma retirada muito grande. Acho que em 2013 houve uma forte retirada já de militares, mas nunca se encontrou as armas químicas. Olha isso. Os Estados Unidos usou como pretexto tirar um governo que ele não gostava para colocar um governo que ele gosta num país que é uma super reserva de petróleo do mundo, e o pretexto que ele usou nunca foi encontrado. E aqui eu vou querer fazer mais um paralelo sobre coisas que vão ser importantes de atualidades, vão ser importantes de a gente falar, que é sobre o Estado Islâmico. Você gosta de atualidades? Vou te falar o seguinte, eu estou para lançar
alguma coisa voltado só para geopolítica e atualidades. Se você quiser saber mais sobre isso, cara, vai na descrição, tem lá o grupo do Telegram, que lá fica sabendo tudo primeiro e sempre com condições melhores do que o resto da galera, certo? Fechou? Então volta aqui. Essa guerra no Iraque fez com que o Iraque se desestabilizasse politicamente, militarmente. E você sabe aonde vai ser um dos locais que o Estado Islâmico vai dominar primeiro? O Iraque. Essa desestabilização por causa dessa invasão gerou a brecha para que o Estado Islâmico, que vai ter muito envolvimento com a guerra da Síria, porque é todo um processo que faz 10 anos também, agora em 2021, vai acontecer. Então você pode relacionar a intervenção americana a um enfraquecimento do Iraque e isso facilitando o Estado Islâmico a tomar essa região. Tenso isso, hein? Hoje o Iraque é uma área mais tranquila, o Afeganistão é uma área bem tensa e esses são os desdobramentos que ocorrem até hoje. Eu trouxe coisas de março de 2021 para vocês aqui no Afeganistão. Gostou dessa aula? Se você gostou dessa aula, deixa seu curtir. Se inscreve no grupo do Telegram, porque vem muita coisa sobre atualidades e geopolítica. Até a próxima aula e bora pra facu!